Bom dia, 2001, tudo bem? Nossa aula de hoje, do dia 20 de maio de 2020, vai ser a aula de Sociologia e nós vamos falar o homem como um ser político. Vamos lá? A política nasce com o cidadão. Por quê? O homem é um ser social, o caráter intrinsecamente social da vida humana leva a ele ser o único ser que constrói formas e modos de regular a ação, seja ela tomada em seu aspecto de relação do homem com a natureza, seja em seu aspecto de relação homem-homem, isto é, em seu aspecto social. Aqui eu trago para vocês uma imagem onde aqui a gente tem ações de relação do homem com a natureza e do homem com o próprio homem, onde as palavras-chave são relação social, comunitária, a relação da cultura, a diversidade, a violência e o preconceito racial ou social. De que forma se dá a relação do homem com a natureza e a relação do homem com o homem? Bom, essas formas de regular a ação não são naturais como entre os animais. Por quê? O homem, ele usa a razão, então elas são medidas pela razão, conduzidas pela consciência, e essa razão e essa consciência fazem de nós pessoas que, particularmente, não conseguem viver sozinhas. Nós vivemos em sociedade. Baseando-se em pesquisas, podemos classificar o ser humano e sua evolução como cidadão em meio a uma sociedade, como mostra a tabela a seguir. Então, eu tenho o ser humano, que tem uma existência do convívio social, tem relação de convívio social, e o ponto que declara o ser humano é a Declaração Universal de Direitos Humanos, que garante os direitos humanos. O ser indivíduo, ele tem uma existência de mercado de trabalho, tem papel e função social, e o Código do Consumidor garante os direitos do consumidor, do indivíduo. E a pessoa? Ela tem uma existência de sentido da vida, ela tem consciência de si, do outro e do mundo. A própria pessoa, o amor próprio e a autoestima garantem os direitos da pessoa. E o ser cidadão? Ele tem uma existência de intervenção na realidade, ele tem intervenção na realidade que vive, e a Constituição e suas leis regulam e garantem os direitos do cidadão. Relações produzidas pelo homem em sociedade, que vão simbolizar a invenção humana, que é a política. Não há humanidade, nem homem, nem sociedade sem política. Nova política, a política é conduzida pelo próprio cidadão. Os iluministas aí acendendo a luz da razão, liberdade, igualdade e fraternidade. Para compreendermos o desenvolvimento da comunicação na sociedade, a gente vai simplesmente olhar essa imagem de 3 meninas conversando, onde cada uma delas faz uma proposta: a interpretação da realidade social, a capacidade de atuação do homem sobre a natureza e, consequente, criação de novas condições de existência. Então, essa é a comunicação, o desenvolvimento do homem dentro da sociedade. Ele faz uma interpretação da realidade social, ele tem a capacidade de atuação sobre a natureza e ele cria novas condições de existência. Vamos seguir? Para Aristóteles, o homem é um animal político, pois somente ele possui a linguagem, e esta é o fundamento da comunicação entre os seres humanos. Segundo seu ponto de vista, os demais animais só exprimem dor e prazer, mas o homem utiliza a palavra logos, e com isso sua capacidade de julgamento entre o bem e o mal, o certo e o errado. Política para Aristóteles. Política, obra de Aristóteles. O primeiro tratado sobre a natureza, as funções e as formas de governo. A palavra política foi empregada durante século para indicar a participação dos indivíduos na vida social, ligadas à cidade-estado grega.
Origem da palavra política. Ela tem origem grega, políticos, polis, cidade, estado. Da política da cidade, política para o estado. Tipos de organização da população que existiu na Antiguidade Clássica. Aquela que existiu na Grécia Antiga, onde só tinham poder aqueles que pertenciam à polis, às cidades, eram proprietários, os escravos, mulheres e estrangeiros não tinham direito nessa sociedade, e polis, nesse momento da história, queria dizer cidade, incluindo não apenas a acepção física, mas o espaço público, a participação política. Foram os gregos e romanos que inventaram a política. Romperam com o poder autoritário, criaram um poder patriarcal, de onde saía a garantia e proteção à economia militar e os matrimônios, de onde desse poder patriarcal saía também o poder exercido pelo chefe de família ao grupo, e da garantia e proteção saíam os laços de dependência e os súditos com lealdade e obediência. Os princípios da invenção da política pelos gregos e romanos separaram a autoridade pessoal privada do chefe de família do poder impessoal público pertencente à coletividade. A partir das revoluções liberais do século XVII e XVIII, as revoluções burguesas, que levaram o poder econômico da burguesia à sua ascensão ao poder político, e a gente tem como modelo aqui a Inglaterra, onde as revoluções burguesas acabaram com a monarquia absolutista e implantaram a monarquia parlamentarista na Inglaterra. As revoluções inglesas são a primeira, a independência dos Estados Unidos é a segunda da era das revoluções, a terceira é a Revolução Francesa e a quarta, a Revolução Industrial. A isso nós chamamos Era das Revoluções. A palavra política passou a ser empregada para atividades relativas ao controle do Estado. Com esse processo de mudanças, o poder político também sofreu grandes mudanças e transformações. Estados absolutistas na Europa, república na América, monarquias constitucionais na Europa e a burguesia surgindo como uma classe que veio para disputar o poder. Cidadania, atividade individual para a nossa aula. Analisar e refletir sobre o poema Analfabeto Político de Bertolt Brecht. Vocês vão pegar esse poema, vão copiá-lo no caderno, vão analisar e refletir. Depois, vocês vão identificar e relacionar elementos do poema com aspectos do cotidiano político da sua comunidade. Essa é a minha tarefa. Ficamos por aqui. Uma boa semana para vocês. Até a próxima aula. Não esqueçam o nosso encontro no Classroom quarta-feira. E tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.